já fui apresentado aqui pela Tainá na abertura. Eu trouxe aqui um resumo do currículo Lattes para vocês enxergarem a questão das publicações. Então, é uma espécie de raio-x da atuação do professor, do pesquisador, a sua produção bibliográfica, que é um dos nossos temas principais, já que é metodologia e pesquisa. E o fundamento da pesquisa é a publicação. Nós pesquisamos para publicar, em resumo. Dentro do contexto da universidade, a pesquisa ela é indissociável do ensino da extensão. Quer dizer, eu não posso ter uma universidade, não posso ter uma instituição de ensino superior que não tenha pesquisa, por exemplo, que não tenha extensão, além do ensino. Então, nós precisamos necessariamente ter ensino, pesquisa e extensão. Então, eu tenho esses três como grandes pilares da universidade: projetos de ensino, projetos de extensão e projetos de pesquisa, que é justamente aqui onde se encontra a metodologia e a pesquisa jurídica que nós vamos falar nesse encontro. Então, eu vou pesquisar para quê? Qual a finalidade da pesquisa? Qual a utilidade prática? Que tipo de trabalho eu posso publicar? Vou partir do pressuposto aqui de que nós temos graduação, pós-graduação da universidade e fora da universidade, para a abordagem ser bastante geral. Então, eu vou pesquisar para buscar solucionar um problema. A diferença aqui é que eu vou pesquisar cientificamente. E para pesquisar cientificamente, eu tenho que usar métodos científicos. Esse é o grande diferencial, por exemplo, do conhecimento científico e o conhecimento empírico, o conhecimento religioso, qualquer outra forma de conhecimento que vocês possam ver lá nos fundamentos da metodologia da pesquisa. A diferença aqui vai ser o método. Então, eu tenho uma disciplina na graduação, às vezes mais de uma disciplina, na pós-graduação, só voltada para tratar desse assunto: metodologia da pesquisa, metodologia da investigação científica. Em muitos lugares, assim, não é uma disciplina das mais amadas, digamos assim, pelos alunos ou pelos professores, mas é uma disciplina de importância basilar, determinante, essencial no desenvolvimento da sua carreira. Em qualquer área, você vai precisar aprender metodologia, aprender como pesquisar cientificamente. Alguns autores, como, por exemplo, esse aí, Pedro Demo, que é um clássico nacional, vejam o que ele diz nessa frase aí: a falta de preocupação metodológica é, geralmente, o primeiro indício da mediocridade, porque tendemos a aceitar qualquer coisa. Por que eu trouxe essa frase? Porque, geralmente, a metodologia ela é muito relegada, muito deixada em segundo plano. Não é tão importante, é só formatação, eu posso pagar alguém para fazer isso para mim, é um trabalho extremamente técnico, quando, na verdade, não é bem assim. A pesquisa científica é voltada para a solução de problemas, sempre utilizando métodos, é isso que diz o conceito. E o que são esses métodos? Quais são esses métodos científicos que nós vamos utilizar? Tecnicamente, esses métodos é um conjunto, ou constituem um conjunto de procedimentos que podem ser repetidos. Para que eles servem? Para você, como pesquisador, mostrar o caminho que você seguiu, para um outro pesquisador, por exemplo, testar esse mesmo caminho, se vai chegar no mesmo resultado, ou usar aquela mesma técnica que você utilizou para ver se vai chegar, por exemplo, no mesmo resultado que você chegou a partir da análise de dados. Essa seria uma possibilidade. Então, o método ele é imprescindível. E esse método ele é utilizado, ele é aplicado na disciplina chamada metodologia. Então, tem uma disciplina na graduação, muitos de vocês já devem ter cursado, que é voltada para o estudo, logia, dos métodos, dos caminhos que nós seguimos, por isso que eu usei essa metáfora aí do caminho na metodologia. Nos trabalhos, aqui, a primeira sugestão prática para vocês. Eu sugiro não utilizar o termo metodologia, porque metodologia seria a ciência. Eu sugiro utilizar o termo procedimento metodológico, ou no plural, procedimentos metodológicos, que são os procedimentos que foram adotados, ou que são adotados no decorrer da sua pesquisa. Que procedimentos são esses? Em direito, nós vemos muitos trabalhos trazendo como procedimentos metodológicos apenas a pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, jurisprudencial, em artigos, livros, etc. O que eu sugiro como parâmetro para que você tenha
em termos de pesquisa, uma boa metodologia ou de maneira mais completa a definição dos seus métodos é que você esclareça aqui esses 9 campos: natureza da pesquisa, tipos de pesquisa, método de abordagem, abordagem do problema, objetivo da pesquisa, propósito da pesquisa, se usou fontes primárias, se usou fontes secundárias, métodos auxiliares e procedimentos técnicos. Aqui são 9 gêneros que não são obrigatórios, mas que eu elegi como sendo importantes para serem discriminados, para serem apresentados. Então, vejam como é muita coisa. Pesquisa bibliográfica, está onde? Está lá dentro do último, procedimentos técnicos. Então, se no seu método, no seu trabalho de pesquisa, no seu artigo, no seu TCC, se você trouxe só o método aplicado, a metodologia será pesquisa bibliográfica, você apresentou um procedimento técnico, mas você não apresentou a natureza, o tipo, a abordagem, o objetivo, o propósito, as fontes. Então, vejam quanta coisa você deixou de falar. Por exemplo, se a natureza da sua pesquisa é uma pesquisa pura ou uma pesquisa aplicada, que são as duas espécies. Em direito, geralmente nós temos pesquisa aplicada. Então, vale muito a pena estudar esses conceitos com mais profundidade para que vocês possam definir de maneira mais completa o método ou os procedimentos metodológicos dos seus trabalhos. O que não se confunde com normas da ABNT, porque metodologia é erroneamente, muitas vezes, associada à ABNT. Vejam, nada disso aqui é ABNT. A ABNT não traz exemplos, não traz definições de procedimentos metodológicos. A ABNT ela traz regras técnicas, ela traz normas técnicas que geralmente são normas de apresentação dos trabalhos. A apresentação formal dos trabalhos ela é regulamentada, ela é direcionada pela ABNT. E vale a pena frisar, não é obrigatória. As normas da ABNT, aí acredito que seja todo mundo ou quase todo mundo de direito, não são normas cogentes, você não é obrigado a seguir, a não ser que a sua instituição tenha aderido. Por exemplo, se a UFRN escolher que o seu trabalho de conclusão de curso deve ser feito nos padrões da ABNT, aí sim, todos os alunos precisarão fazer as devidas adequações. Ocorre que, na prática, as pessoas geralmente não se importam muito para a ABNT. Tipo, não vou estudar isso agora não, isso é só coisa técnica, eu peço para alguém conferir, ou vou escrever qualquer coisa aqui, pesquisa bibliográfica, em direito é sempre o mesmo método, e aí elas podem ter um problema prático em termos de publicação. Por exemplo, quando você vai enviar um artigo para a revista. Essa figura, acredito que muitos de vocês já tenham visto, ela é bastante conhecida. Eu só acrescentei aí uma legenda para alguns aspectos, de que depois que você tem um artigo pronto, você ainda precisa escolher a revista, ajustar a formatação, não é a metodologia, a formatação aqui para os parâmetros da revista, fazer o cadastro, aguardar o tempo para avaliação e aí receber o parecer do avaliador, que, como o desenho está dizendo aí, pode ser mortal ou não, pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, você tem um caminho aí a seguir depois de ter o trabalho pronto. Praticamente, para que serve tudo isso? Para que serve esse método? Para que serve essa pesquisa? Eu disse no início que o objetivo seria divulgar os resultados da sua pesquisa. A publicação ela serve para divulgar. Obviamente, quem está na área acadêmica, que eu acredito que sejam todos vocês, ou quase todos, tem um cadastro no Lattes, colocam as suas produções no currículo Lattes, isso aí é imprescindível. É utilizado como critério de avaliação para diversas seleções, por exemplo, a seleção de pós-graduação. Se você tiver interesse em fazer o mestrado da UFRN, você vai precisar necessariamente apresentar um currículo Lattes, mas, além do Lattes, eu não sei se todos vocês conhecem, existe a plataforma ORCID, ou ORCID, como é mais popularmente conhecida. Essa plataforma é uma plataforma mais conhecida internacionalmente, quer dizer, Lattes só no Brasil, ORCID ou ORCID no Brasil e fora do Brasil, e algumas revistas brasileiras já estão exigindo, eu vi uma hoje, só para vocês terem ideia, esse cadastro como obrigatório. Então, você teria, sim, que necessariamente criar um cadastro nessa plataforma para também publicar nas revistas. Então, segundo conselho prático que eu dou para vocês, além de estudar com mais profundidade aquelas espécies de método, criar um cadastro tanto no Lattes quanto no ORCID, ou ORCID, como queiram chamar.
A vantagem dele é que o preenchimento dele é automático, você não precisa ir lá e colocar quando você publicou um artigo, você autoriza e a revista já manda para lá, e nesse sentido ele é bem mais prático do que o currículo Lattes. Acontece que, seja na graduação, seja na pós-graduação, especialização, mestrado, às vezes nós queremos fazer sem ter a devida experiência. Não sei quantos de vocês aqui já têm experiência com publicação, capítulo de livro, resumo, artigo, e às vezes quando nós tentamos fazer alguma coisa, seja que coisa for, sem a devida experiência, essa coisa sai um pouco tanto diferente do esperado. Eu vi essa figura aí e achei interessante, porque ela está um pouco diferente, digamos assim, do plano que seria aquele que está lá do lado. É possível fazer? É possível, mas às vezes, se você não tiver um direcionamento correto, você vai fazer um pouco diferente do padrão, um pouco diferente do ideal. E como eu posso ter esse direcionamento completo? Uma das possibilidades é conseguindo um coautor ou um orientador que já domine a área, que já saiba como fazer, que já entenda os parâmetros. Por exemplo, você pode convidar alguém, seja um colega seu ou um professor, para atuar como orientador ou coautor, e aí você vai ter mais chance de sucesso nessa empreitada. Na UFRN, especificamente, acredito que tem alguém aqui que também não é da UFRN, existe uma resolução que trata de direitos autorais, e essa resolução ela trata também da figura do autor e do coautor. Ela define lá expressamente o autor como aquele que cria efetivamente a obra e o coautor como aquele que contribui de maneira substancial. Então, eu tenho essa contribuição de maneira substancial de diversas formas. E aí a resolução traz resolvendo um problema, fazendo uma análise, redigindo parte do texto, fazendo qualquer dessas coisas em conjunto, sendo que, apesar da definição da resolução trazer autor e coautor, na prática não existe hierarquia entre esses dois. Não existe nenhuma hierarquia. Tem pessoas que fazem questão, meu nome deve vir primeiro, eu quero ser o autor, o outro é o coautor. Então, eu não tenho diferença, não tenho diferença na repercussão prática. Se você é autor, se você é coautor, a produção vai vir da mesma forma. Tecnicamente, essa coautoria ela pode se manifestar de diversas formas. Aqui eu trouxe exemplos de uma entidade internacional que já publicou um documento nesse sentido, e aí ela traz diversas formas. Por exemplo, com a coleta de dados, com a organização dos procedimentos metodológicos, com a revisão crítica, com a redação do manuscrito. Então, são diversas possibilidades em que o coautor ele pode contribuir. Não necessariamente tem que escrever uma parte do texto. Vejam, o projetar e esboçar as ideias iniciais já configura a coautoria. Então, é muito simples configurar a coautoria no trabalho acadêmico. Existe um perfil mais ativo. Você pode ter um colega, um professor, um orientador que vai corrigir, que vai revisar, que vai trocar ideias, fazer comentários de maneira mais detalhada no arquivo. Pode ser a regra, pode não ser, vai depender muito do estilo de cada pessoa, de cada professor, de cada orientador, mas cada um vai escolher que estilo vai adotar. Como eu disse para vocês, não necessariamente precisa ter essa correção, e aqui eu sugiro o sistema de avaliação do Word, que é muito interessante, ele deixa fazer comentários, inserções, exclusões, não sei se vocês já estão familiarizados com esse sistema, mas para mim ele funciona muito bem. Não tenho certeza se no LibreOffice existe também. Deve existir. Na produção científica, um ponto extremamente importante é o plágio. O plágio ele é destrutivo em relação à produção e já é caso de reprovação de inúmeros trabalhos, tanto para publicação quanto, por exemplo, para uma seleção de uma pós-graduação. Houve um caso na Federal da Paraíba que diversas pessoas foram reprovadas na fase de seleção do mestrado por plágio em seus projetos. É um problema que poucas pessoas dominam do termo conceitual, por isso que ele existe muito na prática, mas, em resumo, eu vou copiar uma parte do texto de alguém sem atribuir a autoria. Eu costumo dizer que o remédio para o plágio é a citação, é a referência, você atribuir a autoria. Pode usar o mesmo texto? Pode, desde que seja entre aspas. Então, você pode colocar o mesmo texto entre aspas e indicar lá, por qualquer forma ou sistema de citação, que aquela obra, aquele trecho, ele pertence a um determinado autor.
Na prática, como é isso é aferido? Alguns professores, algumas instituições já têm softwares, como, por exemplo, o Plagios, eu trouxe aqui, é um software bastante simples, que você coloca lá o texto e ele faz uma busca na internet geral sobre aquele texto para buscar similaridades e aponta com porcentagens um relatório parecido com esse aqui, que já traz suspeitas de trechos que foram copiados, e ele aponta logo ao lado, esse aqui não é do Plágio, é de outro programa, ele aponta logo ao lado de onde foi o link. Então, assim, ficou mais difícil o plágio passar despercebido. Se você copiou alguma coisa da internet que está num site aberto, o programa vai lá, vai buscar, tem uma grande chance de ele encontrar assim como você encontrou, e ele vai apontar lá para a pessoa o link de onde aquele trabalho foi tirado. Então, é um problema você usar plágio em trabalhos acadêmicos, porque, além disso ser uma conduta extremamente antiética, tem uma grande chance de você ser reprovado e, além disso, o plágio constitui crime. Então, já houve caso em que um dos professores da banca em que eu ia participar suspeitou de um plágio de um trabalho e requisitou o orientador que cancelasse a banca sob pena dele ter que acusar o aluno de plágio, abrir um procedimento administrativo, remeter os autos ao Ministério Público, e aí, entre mais problemas que isso poderia gerar. Então, é bem mais fácil não cometer plágio, assim como não cometer autoplágio. E isso aqui, não sei se todo mundo já ouviu falar, mas está preocupando muita gente, porque o pessoal acha que não existe autoplágio porque seria uma cópia de um texto que você mesmo fez, quando, na verdade, o autoplágio ele é voltado para que você não publique o mesmo texto em duas vezes, perdão, em dois lugares diferentes. Não publique um artigo e mande para outra revista o mesmo artigo, ou não publique um capítulo livre e mande depois para a revista, ou entregue depois como um TCC. O autoplágio existe e ele deve ser evitado. Ele é evitado como? Ele é evitado com a citação. Se você vai usar um trecho de um artigo para colocar em outro artigo que você vai fazer, ou num capítulo de livro, ou no seu TCC, e você publicou um artigo durante a sua jornada, no TCC você pode citar o artigo que você publicou. Isso não é, de maneira nenhuma, antiético ou errado do ponto de vista metodológico. O que você não deveria fazer é, segundo o ilustríssimo tal, e dizer o seu próprio nome, dizer que é excelente trabalho publicado, aí não precisa fazer toda essa adjetivação, mas a simples referência é possível e evita o autoplágio. Uma questão prática, e que talvez muitos de vocês confundam, porque eu escuto sempre na graduação, na pós-graduação, em todos os níveis, perguntas nesse sentido. Eu faço parte de um projeto de pesquisa, eu faço parte de um grupo de pesquisa, eu faço parte de um grupo de estudo. Qual a diferença, então, entre projeto de pesquisa, grupo de estudo? São sinônimos, não são sinônimos? É tudo a mesma coisa? Qual é que é a diferença técnica entre eles? Começar por projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, ele é registrado formalmente junto a uma instituição, seja ela de ensino ou de outra natureza. Ele pode ser financiado, ele pode ser desenvolvido com recursos próprios, mas ele precisa de um registro formal. Então, para você dizer, eu faço parte de um projeto de pesquisa, você precisa estar formalmente registrado como um dos membros da equipe daquele projeto. Ele geralmente tem data de início e data de fim. Dura 1 ano, pode ser renovado por mais 1 ano, depende da instituição. Na UFRN, geralmente, eles são renovados a cada ano, os projetos de pesquisa. Estou usando a UFRN só como parâmetro. Então, o projeto de pesquisa é formalizado perante um sistema e é composto por uma equipe de pesquisadores que vai desenvolver pesquisas sobre aquele tema específico. Esse é o projeto de pesquisa. O que seria, então, um grupo de pesquisa? O grupo de pesquisa ele já não é registrado na universidade ou na instituição, ele é registrado no CNPq, ele é registrado nesse lugar aí, Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil. Então, tem uma base de dados, ele é criado na instituição, depois disso ele se torna independente da instituição e fica lá na plataforma Lattes também, como independente, como um grupo independente da faculdade e de acesso público. Qualquer pessoa pode ir lá e acessar. Você precisa também ser cadastrado no grupo de pesquisa. Se você não coordenar ou liderar, você é inserido pelo coordenador.
Então, para dizer que faz parte de um grupo de pesquisa, você pode ir lá consultar no CNPq, consultar o seu nome e ver se você faz parte ou não, efetivamente, de um grupo de pesquisa. Geralmente, eles são mais amplos e formados por pesquisadores de diversas universidades. E pode ser em qualquer nível, pode ser graduação, especialização, mestrado, sem problema nenhum. Como é dentro da base do Lattes, o que é obrigatório é que você tenha um registro ou um cadastro no Lattes. Mas o grupo de pesquisa ele também é formalizado. Diferente do grupo de estudo. Quando você diz, eu faço parte de um grupo de estudo, aí ele é diferente do projeto de pesquisa e do grupo de pesquisa. Grupo de estudos é uma forma de organizar mais informal. É você e alguns amigos, podem ser professores, pesquisadores, que se reúnem para estudar. Então, um grupo de estudo, normalmente, ele não é registrado em lugar nenhum, em instituição, em CNPq, e ele não é formalizado, não tem data de início, não tem data de finalização, às vezes não tem um produto específico, então é uma maneira de organizar mais informal, e aí também não deve submeter a nenhum edital, você forma, inicia, termina quando você quer, então você tem mais liberdade. Já iniciação científica, não coloquei aí na lista, precisa ser formalizada também. Você pode dizer que está iniciando cientificamente, com alguém lhe ajudando, dando dicas, é possível, mas, por exemplo, na universidade, na UFRN, você só faz parte de iniciação científica se você estiver cadastrado, registrado em um plano de trabalho associado a um projeto. Assim como o projeto de pesquisa ele é institucionalizado, a iniciação científica é a forma de institucionalizar alunos de graduação no projeto de pesquisa. E na nossa universidade, hoje, só é possível registrar 5 alunos, no máximo, 5 planos de trabalhos por projeto de pesquisa. Então, cada professor só pode supervisionar ou orientar 5 alunos de iniciação científica dentro de cada projeto. Tranquilo até aí, todo mundo? Pronto, então vamos lá. Não achei nenhuma pergunta aqui no chat, vou seguindo. Feita essa primeira parte, vamos então para a parte de produção, que seria produção bibliográfica, onde entraria a produção bibliográfica. Por que eu trouxe isso? Que tipos de trabalho eu posso publicar? Eu posso começar por onde? Já que a nossa proposta aqui era a iniciação a método e a iniciação à pesquisa jurídica. O que eu vou fazer primeiro? Eu posso começar por um banner, por exemplo, que é um trabalho cadastrado ou cadastrável no currículo Lattes, inclusive todos que eu vou mostrar aqui são cadastráveis. É um trabalho mais simples, de uma página só, de uma face só, digamos assim, que tem elementos mais curtos, geralmente 1 ou 2 parágrafos, que pode ser apresentado. Então, o banner ele não é publicado, ele é apresentado num evento, geralmente você envia como resumo e ele é publicado num evento, talvez um dos trabalhos mais simples de se fazer. Cada evento, congresso científico das faculdades, normalmente elas têm um modelo de banner que você adequa a esse modelo, escolhe um tema e envia para lá. Então, seria um dos trabalhos científicos mais fáceis e mais rápidos de se fazer. Ainda no âmbito acadêmico, nós temos a resenha. E aí, esses conceitos sobre resenha e recensão foram alterados agora em 2021. Então, o que é uma resenha que pode ser publicada numa revista? Uma resenha é uma análise sobre um documento, sobre um objeto, sobre um evento. Você poderia fazer uma resenha de um congresso, por exemplo, uma resenha de um artigo, uma resenha de um livro. Qualquer pessoa pode fazer uma análise de um documento como esse. Um professor pode pedir. Essa resenha ela também é publicável. Tem revistas que aceitam especificamente resenhas como trabalhos acadêmicos. E a revista vai dizer qual a diretriz que ela quer, quantas páginas, o formato, etc. Recensão, uma outra modalidade de trabalho. Como a resenha é uma análise, a recensão também é uma análise. Então, por isso, ela não se diferenciaria. Tanto a resenha quanto a recensão são análises, mas a recensão ela difere um pouco, porque essa análise feita na recensão, ela necessariamente precisa ser crítica descritiva ou comparativa. Eu posso dizer uma resenha crítica, que já é comum de se dizer, ou eu posso dizer apenas uma recensão, porque uma recensão já pressupõe que ela será crítica descritiva ou comparativa. Um diferencial da resenha para a recensão é que a resenha
ela pode ser feita por qualquer pessoa e a recensão, necessariamente, ela é feita por um especialista. Então, não é ideal, por exemplo, enquanto você está na graduação, você se propor a fazer uma recensão. É ideal mais quando você está na pós-graduação, por exemplo, ou já tem uma grande experiência prática numa área, você pode decidir escrever uma recensão. É um trabalho um pouco mais técnico, digamos assim. Resumo indicativo, outra modalidade de trabalho que a mesma norma da ABNT traz. Esse resumo indicativo, como qualquer outra espécie de resumo, traz os pontos principais do documento. Até aí a ABNT não apresentou nenhuma novidade, mas o resumo indicativo, ele não dispensa a consulta original. Isso quer dizer o quê? Você, quando faz um resumo indicativo, você não consegue entender completamente o trabalho. Por exemplo, saber que conclusão ele chegou. O resumo indicativo, ele traz os pontos principais do trabalho, mas ele indica, como o próprio nome diz, a você para ler o trabalho como um todo, para que você tenha uma ciência melhor dos resultados que aquela pesquisa chegou. Eu, sendo bem sincero, nunca vi para vocês nenhuma revista que aceitasse resumo indicativo como um trabalho. Então, particularmente, não dedico muito tempo para preparar resumos indicativos. Diferentemente do que ocorre com o resumo informativo. Isso aqui tem uma importância ímpar. O resumo informativo é aquele resumo que pode ser publicado separado. Você pode publicar um resumo informativo de maneira autônoma. Já publiquei vários em congressos, é muito simples de fazer, é meia página, geralmente até 250 palavras. Você pode publicar ele de maneira autônoma no congresso, e um resumo de 250 palavras, ele pode ser apresentado. Então, quando vocês enviam para um congresso, você pode apresentar esse resumo e ele pode ser publicado nos anais do congresso. Então, você, com um pequeno trabalho de meia página, você tem a apresentação de trabalho e você tem publicação de trabalho em anais de congresso. Além dele ser apresentado de maneira autônoma, esse mesmo resumo informativo é o resumo que vai, por exemplo, para um artigo. Esse mesmo resumo informativo é o resumo que vai para um TCC no formato de monografia. Uma vez que você aprendeu a fazer um resumo como esse, você já vai saber fazer um resumo de um artigo científico, um resumo de um TCC, resumo de dissertação, resumo de tese de doutorado. Todos eles seguem o mesmo parâmetro. E que parâmetro é esse? A ABNT traz 4 elementos aqui como essenciais: finalidade, metodologia, resultados e conclusões. Esse trabalho, chamado resumo informativo, ele traz, diferente de indicar, ele informa, né, por isso que o nome é esse, ele precisa trazer os objetivos do trabalho, que são as finalidades, ele precisa trazer o método ou métodos que foram adotados e precisa trazer resultados e conclusões. Esse trabalho é tão completo que eu não preciso mais consultar o original. Então, vejam, quando vocês publicam uma monografia, por exemplo, o resumo dela é mostrado no início. Quando vocês publicam um artigo, o resumo desse artigo é mostrado de início na página da revista. Então, quando quando o leitor enxerga aquele resumo, quando ele lê aquele resumo, ele já sabe, por exemplo, que conclusão aquele trabalho chegou. O resumo necessariamente tem que ter conclusão? Necessariamente. Esses elementos são obrigatórios, segundo a ABNT. Finalidade, método, resultados e conclusões. Ele é tão completo que ele dispensa a consulta ao original. Esse é chamado resumo informativo. Todos os tipos de resumo são a apresentação dos pontos relevantes. Com esse conceito, a ABNT não ajudou muito, mas é importante que nós sigamos sempre aqueles elementos obrigatórios. E que tamanho tem que ter esse resumo? Esse resumo ele vai ter de 150 a 500 palavras quando se tratar de uma monografia, por exemplo, de 100 a 250 palavras quando se tratar de um artigo que você envia para periódico, e de 50 a 100 palavras demais documentos, segundo a ABNT. O que nós temos que prestar atenção aqui? Monografia de graduação, monografia de especialização, dissertação, tese, todos esses de 150 a 500. Quero fazer artigo científico de 100 a 250 palavras. Esse é o parâmetro que a ABNT traz. Ah, mas eu entrei no site de uma revista e a revista disse que era de 100 a 200 palavras. Então, sigam as orientações da revista. Entre a ABNT e a revista para a qual você quer submeter, siga as orientações da revista, porque a revista não está adstrita ou limitada obrigatoriamente à ABNT. Esse é um parâmetro que a ABNT traz. De início,
sugiro que siga esse parâmetro, de 100 a 250 palavras. Quando você for submeter, se notar que a revista só exige até 200 palavras, você vai precisar resumir mais ainda o seu texto, diminuir o seu texto, para não usar a mesma palavra resumir, diminuir o seu texto para se adequar àquele parâmetro. Existe uma outra modalidade de resumo, que é chamado resumo expandido. Aqui eu já não estou falando mais de 100 a 250 palavras. Aqui eu estou falando de 3 a 5 páginas, geralmente. Dependendo do evento ou do lugar para o qual você vai submeter, ou para a revista, se aceitar resumo expandido, ele pode ser 3 páginas, 4, 5, 6, até 7. Eu já vi alguns eventos aceitarem. Eu coloquei de 3 a 5 porque seria o mais comum. O que é o resumo expandido? Nele eu tenho seções próprias e eu já posso escrever um pouco mais. No resumo expandido eu já tenho introdução, no resumo expandido eu já tenho referências, já dá a oportunidade de fazer citações, então ele já abre aqui mais perspectivas, já é um trabalho um pouco mais completo. Percebam que vocês podem seguir uma ordem, pode começar por um resumo simples, do tipo informativo, depois transformar num resumo expandido, depois transformar num artigo para enviar para um evento. Eu posso aumentar o meu resumo expandido, posso enviar para um evento, para um congresso? Pode sim. Existem eventos, existem congressos que recebem trabalhos completos, que publicam esses trabalhos completos nos seus anais, mas não são revistas, não são livros. Existe uma categoria lá no Lattes, trabalhos publicados em anais de eventos. E são trabalhos completos. Podem ser resumos, podem ser artigos. No caso aqui, são artigos. Você envia o artigo completo e ele é publicado nos anais do evento. Em diversos editais de seleção, você tem campos separados. Artigos publicados, trabalhos completos em anais de eventos, resumos expandidos, resumo, você vai ver isso nos editais de seleção. Os artigos em eventos, eles são geralmente um pouco mais amplos e um pouco mais complexos do que o resumo expandido, e um pouco menos amplos e um pouco menos complexos do que os artigos que são enviados para os periódicos, que são enviados para as revistas. Então, nós temos aqui uma sequência também de complexidade. Resumo informativo, resumo expandido, artigo para evento, artigo científico. Por que eu estou dizendo que existe também uma sequência de complexidade? Porque, geralmente, nos congressos, onde você envia artigos para serem publicados como trabalhos completos, eles recebem muitos artigos, então a oportunidade de publicação ela se torna maior. Nas revistas, eu tenho edições, eu tenho um número de artigos limitados, então acaba se tornando mais difícil publicar um artigo em um periódico do que em um congresso. Na prática, pode ser que o congresso seja até mais exigente do que o parecerista do periódico. Quando se trata de artigos de periódicos, eu tenho o famoso Qualis da CAPES, que esse que eu estou apresentando para vocês aí não é o oficial ainda. O que está em vigor hoje, 2022, 14 de junho de 2022, é de 2016. Vocês podem entrar lá no site, plataforma Sucupira, ou digitar no Google periódicos CAPES, que vocês vão encontrar. Ele só tem extrato A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5 e C. Essa divisão que está aqui com A 1, 2, 3 e 4, B, 1, 2, 3 e 4, é uma nova proposta que está em discussão ainda para ser implementada. Essa nova proposta vai trazer essa divisão aí em 3 grandes categorias, Qualis A, Qualis B e Qualis C. Quando a revista inicia, ela inicia com C e o topo, então, da carreira seria o A1. Então, as revistas mais qualificadas, elas vão receber esse selo, essa classificação como A1. A maioria delas só aceita artigos de doutores, ou pelo menos em coautoria com mestres. Algumas delas aceitam artigos de graduandos, ou alguém que está na graduação, mas geralmente em coautoria com algum professor que tem doutorado. E antes que vocês digam, isso é muito injusto, é muito errado, as revistas também são avaliadas por isso. Quando elas publicam artigos de autores que têm mais titulação, elas recebem um extrato maior. Por isso que elas exigem esse tipo de publicação. Um pouco maior em termos de tamanho do que artigos de revista é um capítulo de livro. Então, quando você fez, por exemplo, um artigo de uma revista com 15 páginas, tem algumas revistas que aceitam 15 páginas, você pode aumentar e escrever 20, 25 páginas e transformar isso num capítulo de livro. Ou você pode ser convidado para integrar
um livro que algum professor está organizando, ou uma chamada pública também para que você envie um capítulo de livro. A diferença aqui é que não há uma uniformização de regras. O organizador do livro, ou os organizadores, junto com a editora que vai publicar, são eles quem decidem as regras do capítulo. Quantas páginas ele vai ter, o sistema de citação, se vai ter resumo, se não vão ter. São eles quem decidem. Então, o capítulo de livro ele tem mais abertura, por exemplo, do que o periódico. Na prática, em termos de pontuação, o artigo publicado em revista ainda conta mais ponto, na maioria dos editais, do que um capítulo de livro. Justamente porque o capítulo de livro ele pode ser aprovado só pelo seu organizador e os artigos de revista, pelo menos das melhores, eles são aprovados por uma avaliação cega. 2 pareceristas que não conhecem a autoria do artigo, eles emitem um parecer e esse artigo é publicado na revista. Por fim, o maior trabalho que você pode ter, dentre esses que eu apresentei, é um livro. Embora a ABNT diga que a partir de 49 páginas já é considerado livro, não é isso que nós vemos na prática. Os livros geralmente são bem maiores que isso, 200, 300, 500 páginas, dependendo do autor. Então, é uma publicação um pouco mais extensa, voltada também para finalidades diferentes. Você pode fazer um livro para explicar aspectos básicos, como um manual, ou você pode fazer um livro mais técnico para aprofundar mais um tema. Geralmente, quem publica os trabalhos da dissertação, da tese de doutorado, publica no formato de livro, porque, em razão da extensão, não cabe mais como artigo ou como capítulo. Tem uma publicação independente. Como você sabe que o livro está publicado, ele tem um registro, como, por exemplo, esse aí, que é o registro da publicação na Biblioteca Nacional. Então, nós temos, cada publicação de livro, ele tem um número próprio que vai identificar se esse livro foi publicado ou não. O livro, ele é também, assim como o capítulo, deixa eu voltar aqui, ele é também publicado de acordo com o interesse da editora. A editora é que vai decidir se você vai publicar ou não o seu livro. Então, tem editoras com abrangência nacional, internacional, que são, em regra, mais difíceis de você conseguir publicar lá, dependendo do material do seu livro, e tem editoras mais locais, que se torna mais fácil você publicar, desde que você pague a editora, ajude a editora com essa questão, porque ela não vai ter distribuição, não vai ter outros aspectos que vão fazer com que o livro seja autofinanciado a partir das suas vendas. Então, tem essas duas possibilidades da publicação como livro. É um trabalho mais amplo que você pode seguir na carreira. Em resumo, nós temos esse escalonamento entre todas essas espécies de trabalho e eu quero deixar aqui, para finalizar, já que eu estou quase passando aqui do meu tempo, o convite para todos vocês publicarem, seja qual for a espécie desses trabalhos que vocês tenham visto, e deixo aqui os meus contatos para posteriores dúvidas que vocês possam ter. Pelo chat, aqui não apareceu nenhuma pergunta. Vamos ver aqui no ao vivo se vai aparecer alguma.